Você já reparou que muitas vezes o seu gatinho, ele fica parado olhando para as paredes como se ele estivesse entediado? Ou, pior ainda, ele começa a emitir comportamentos estranhos, como amear de madrugada sem parar, ou mesmo destruir os móveis, e muitas vezes você não consegue entender qual é a motivação, o que está por detrás disso? Deixa eu me apresentar primeiramente para vocês. Meu nome é Natália, eu sou comportamentalista animal e hoje eu vim mostrar para vocês que, na verdade, o problema não está no seu gatinho em casa, e sim no ambiente que ele vive. Um ambiente muito parado é péssimo, é o pior inimigo para a saúde mental do seu felino. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como preparar a sua casa utilizando enriquecimento ambiental. E eu vou te mostrar como transformar o seu ambiente no lar dos sonhos para o seu gatinho e gastando muito pouco, e mudando completamente o comportamento dele. Fica aqui comigo até o final, que o que eu vou te mostrar hoje é a base para ter um relacionamento harmonioso com o seu gatinho em casa. Mas afinal, o que é esse enriquecimento ambiental que todos falam? Como comportamentalista, eu digo que é muito mais do que a gente ir no pet shop e comprar o brinquedo mais caro que tem, ou encher a nossa parede de prateleiras ou aqueles nichos diferentes. O enriquecimento ambiental é a arte de inserir estímulos no ambiente que permitam com que o gato ele expresse os seus comportamentos naturais. Então vamos pensar. Um gatinho na natureza, por exemplo, ele caça, ele escala árvores, ele vigia o território, ele marca as coisas com o cheiro e muitas vezes dentro de casa ele só tem 4 paredes. Então a gente precisa proporcionar coisas diferentes para o seu gatinho para que ele não fique estressado e até desligado do ambiente. E aí, para nossa casa ser realmente funcional para o gato, ela precisa atender a 5 pontos que eu julgo que são essenciais. Então, o primeiro ponto é o físico, que são as estruturas, as passagens que a gente tem em casa, os móveis, que é um ambiente em que ele se exercita e ele se sente mais seguro. Em segundo lugar, vem o ponto cognitivo, que são os desafios mentais que fazem com que ele consiga alguma coisa que ele queira muito. Por exemplo, um petisco, ou a comida, ou o próprio brinquedo. Em seguida, vem o terceiro ponto, que é o ponto sensorial. Então, os gatinhos, eles vivem em um ambiente de diferentes tipos de sons, cheiros e texturas. E aí a gente trabalha um pouco da audição, do olfato e da visão dele. E depois vem o quarto ponto, que eu julgo que é o mais importante de todos e é o meu preferido, que é o ponto alimentar. Então chega dessa história de ter o potinho ali com comida fácil e disponível o tempo todo. A gente tem que fazer o gatinho conseguir caçar o próprio alimento dele e aí ativar o instinto de sobrevivência. E aí, por último, vem o ponto social, que é a nossa capacidade de entender a importância da nossa interação no dia a dia ali com o gato, mas também de respeitar os momentos em que ele quer ficar ali no cantinho dele, sossegado, quietinho. Então vamos para o que eu considero ser a regra número 1 para quem tem gatos que moram em casa ou em apartamento, que é o conceito de verticalização ou gatificação. Diferentemente de nós humanos, que vivemos no plano horizontal, no chão, os gatos eles vivem em um ambiente 3D. Então, na natureza, eles sobem em árvores para conseguir observar as presas de lá de cima ou para fugir dos predadores. E se dentro de casa a gente não oferece para eles um ambiente que seja elevado, eles acabam se sentindo muito vulneráveis. Então vamos supor, se você mora em uma casa de 50 metros quadrados, por exemplo, se você coloca em cada parede um nicho ou uma prateleira, você acaba de dobrar o espaço útil desse gato. E isso daí é muito importante, tanto para quem tem um gato muito tímido ou para quem tem mais de um gato em casa. E isso traz uma confiança muito grande para eles. O próximo passo para preparar a casa é entender as necessidades biológicas de marcação e segurança. Muitas pessoas vêm reclamar comigo, mas Natália, o meu gato está o tempo todo arranhando o sofá. Aí eu te pergunto, mas o arranhador que você ofereceu para ele é tão firme e atraente quanto o seu sofá? O arranhador, ele precisa ser muito estável. E diferentemente do que a gente pensa, o gato ele não arranha para poder afiar as unhas. Ele arranha para poder se alongar e para poder marcar o cheiro dele naquele determinado local. Então, o arranhador ideal, ele precisa ser firme o suficiente e também ele precisa ser autossuficiente para que o gato consiga se esticar.
Se a gente oferece um arranhador que balança, dificilmente o gato ele vai permanecer ali. Logo ele vai desistir e vai procurar o seu sofá, que certamente é mais estável que o arranhador que você ofereceu para ele. E além de arranhar, o gato também precisa de um esconderijo. Um gato que não tem onde se esconder, ele vive em estado constante de alerta. Então, a gente precisa oferecer uma rota de fuga para ele. Pode ser um nicho no alto, pode ser uma caixa de papelão ou até mesmo um espaço livre que você tem ali debaixo da sua cama. O gato ele precisa saber que ele tem para onde correr no momento que ele sentir algum tipo de medo ou estresse. E ter refúgios espalhados pela casa previne muito problemas de agressividade por medo. E agora vamos falar sobre um erro que 90% dos tutores cometem, que é deixar o pote de ração sempre cheio. Na natureza, os gatos eles demandam muita energia, muito gasto físico e mental para conseguir o próprio alimento deles. E em casa, a gente entrega tudo de graça. O resultado disso são gatos que ficam obesos e entediados. A gente precisa fazer o gato trabalhar para conseguir o próprio alimento dele. Então a gente pode utilizar uma garrafa PET com furos ou mesmo uma caixa de ovos vazia e fazer ele trabalhar para conseguir o alimento dele. E isso vai fazer liberar dopamina e vai fazer com que ele se sinta melhor. E sobre a brincadeira, não basta a gente pegar um bicho de pelúcia e deixar ali jogado no chão. O gato, ele é um caçador solitário, então a gente pode utilizar uma varinha, por exemplo. A gente pode pegar ela e movimentando ela como se fosse um gato ou um pássaro fugindo da presa. E a gente pode deixar o gatinho planejar o bote, perseguir e em seguida capturar. E depois disso a gente pode dar um petisco. E aí na cabeça dele ele completou a sequência predatória. Ele caçou, ele capturou e ele comeu. E a satisfação que isso gera, brinquedo nenhum parado no chão é capaz de proporcionar. Viram como preparar a casa para o gatinho vai muito além da estética? Eu garanto que se vocês aplicarem em casa pelo menos uma dessas dicas, ou liberar o topo do armário para eles subirem, ou mesmo esconder alguns petiscos no meio da caixa de ovos, vocês vão notar em seguida a mudança no olhar do gatinho. E se você quiser aprender mais sobre o comportamento do seu pet, não deixe de se inscrever neste canal, ativar o sininho e deixar um joinha. Agora eu quero saber de você. Qual é o item de enriquecimento ambiental que seu gatinho mais gosta? E qual é o maior desafio que você enfrenta hoje na sua casa? Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder todos eles. Um beijo e até o próximo vídeo.